Galera, chegou a hora de estreia no Conexão. O quadro Dica de Campo foi feito para vocês que querem ficar de olho no que acontece no mundo do agronegócio, com a participação do professor Adalberto Vieira. Hoje, vocês descobrem como prolongar a vida útil do seu trator. Confiram! A Dica de Campo de hoje traz para o produtor a oportunidade da manutenção diária dos tratores. Os tratores, como principal fonte de potência no meio agrícola, necessitam de manutenções. E hoje nós vamos ver 7 manutenções que nós devemos fazer diariamente para assim aumentar a vida útil do nosso trator. Em primeiro lugar, nós vamos observar, antes de dar início à jornada de trabalho, observação do nível de óleo dos motores. Esse nível de óleo deve estar entre a parte máxima da vareta e a parte mínima. Existem produtores que acham que quanto mais óleo, melhor. Na verdade, isso não é indicado. O ideal é que nós tenhamos o nível de óleo sempre entre o nível máximo e o nível mínimo. Caso observe que está abaixo do nível mínimo, deve ser completado diariamente, observado isso e completado. Outra dica que nós podemos trazer é a observação da água do radiador. É comum durante o dia essa água se perder por evaporação e pelo aquecimento do motor. É ideal que isso seja feito com o motor em temperatura ambiente para com que nós não tenhamos problemas na hora de completar o nível de água. Isso também deve ser feito todos os dias, uma observação. Havendo necessidade, deve ser completada. Ainda pela manhã, deve ser observado a drenagem do sedimentador. Essa drenagem do sedimentador faz com que nós tenhamos uma purificação do diesel que está sendo encaminhado para o motor, onde nós podemos retirar todas as partes de impureza existente nesse sedimentador. Outra importante dica que nós podemos dar seria exatamente o fato de completar o nível ou completar o tanque de combustível após cada jornada de trabalho. Durante a jornada de trabalho, nós temos o gasto de combustível e às noites, como a temperatura é mais fria, existe a condensação de moléculas de água no interior do tanque. O tanque estando completo com diesel, nós podemos assim evitar essa condensação. Uma outra dica importante para o produtor é observar diariamente a parte elétrica do seu trator. O que nós devemos observar? Devemos observar as luzes do painel, bem como os faróis. Nas luzes do painel, uma atenção especial para a luz que indica a carga da bateria. Essa luz, a hora que dá a partida, ela deve estar ligada e ela deve apagar imediatamente após ligado. Isso significa que a bateria está sendo normalmente recarregada. Se isso não acontecer, deve ser observado a anomalia na parte elétrica. Outra dica importante para a manutenção dos tratores agrícolas diz respeito à manutenção do seu rodado. Esse rodado deve trabalhar com pressão de acordo com o modelo de pneu indicado. E é uma observação diária a quantidade ou a calibração desse pneu e deve ser observado a pressão indicada pelo fabricante, ou seja, em função do modelo do pneu, deve ser diariamente conferido a pressão de trabalho. Outra questão importante diz respeito à quantidade de água a ser colocada no interior do pneu. Essa quantidade de água para lastro não deve exceder a 75% do volume do pneu. Ou seja, sempre quando nós tivermos o bico na parte superior, nós temos assim 75% do volume preenchido com água. Outra manutenção extremamente importante no trator diz respeito ao seu filtro de ar. Essa manutenção deve ser feita diariamente ou quando apontar uma restrição de entrada de ar
no motor. Todos os dias pela manhã deve ser observado e também ao final do período de trabalho. Essa foi a nossa dica de hoje. Fazendo assim, você vai aumentar a vida útil do seu trator. Até a próxima dica de campo. Até mais!